Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter mais uma aula da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e hoje é a nossa 10ª aula já. Olha só como Deus é bom, né? E hoje nós vamos meditar sobre a vida de mais um personagem. Na semana passada a gente falou sobre Timóteo e hoje nós vamos falar sobre Epafrodito. Olha que nome legal para você dar pro seu filho aí. Fica a dica. É, o frio chegou, em tudo dai graças, né? Você que não gosta muito do frio aí, agradeça a Deus, louve a Deus pelo frio. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais uma aula. Queremos pedir a bênção do Senhor para tudo que vamos fazer aqui, Pai, que seja um tempo agradável e que nós possamos crescer e que o teu nome seja glorificado. Amém. Bom, hoje a aula ela vai ser um pouco diferente. O chat não estará funcionando, tá? Então, o que você faz? Você pode comentar ali nos comentários, ok? Por quê? É, a gente está com uma oscilação muito grande na internet. Eu estou gravando, como você pode ver, da minha casa, né? Então, aqui a internet não é tão potente como na igreja, tá? Então, eu fiz a gravação para depois ela vir ao ar. Então essa gravação ela já aconteceu. E mas você pode participar, você pode comentar e a gente pode conversar depois ali nos comentários mesmo ali do YouTube, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar. Na verdade nós vamos encerrar agora capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha que legal. Nós estamos encerrando já o capítulo 2, faltam 2 capítulos só. E em 2 capítulos nós trabalhamos 10 aulas, então não é brincadeira. Isso aí é para a gente ver quanto é importante, quanto é rica a palavra de Deus e quanta coisa a gente pode aprender com a palavra de Deus, certo? Então, quero pedir para que você abra sua Bíblia aí no capítulo 2 ou no celular. Eu vou colocar os textos aqui também, mas se você que gosta de acompanhar, fazer alguma anotação, esse é o momento, ok? Então, hoje nós vamos meditar sobre a vida de Epafrodito, um outro servo do Senhor, cooperador também da obra missionária, companheiro do apóstolo Paulo e um grande servo de Deus. E, irmãos, como foi na semana passada, se prepare porque o confronto é grande. Né? Quando eu estava preparando essa aula aqui, eu me senti muito confrontado pela palavra de Deus, porque a vida desses homens assim muitas vezes é um tapa na cara da gente, né? Então eu vou começar com uma pergunta. E não é uma pergunta que você precisa responder ali no chat, tá? A pergunta é a seguinte: você se lembra de alguma época em sua vida em que você deu de si mesmo, olha só, do seu dinheiro, do seu tempo, até não poder dar mais? Você já deu sacrificialmente? Qual que é a ideia dessa pergunta aqui? Você já deu ao ponto assim de não poder dar mais daquilo que você já estava dando? Tipo assim, você nem tinha mais o que dar. Essa é a ideia. Então assim, você já deu de forma sacrificial, de forma é, profunda, de forma grande. Porque a gente pode achar que nós somos generosos, mas quando nós damos daquilo que não vai nos fazer falta. A ideia da pergunta aqui é: você já deu de forma sacrificial? Tipo, deixou de comprar alguma coisa importante para ajudar outras pessoas? E outra coisa, não é só dinheiro, tá? A pergunta também fala sobre tempo, né? Dar a si mesmo, certo?
Então, essa é a primeira pergunta para a gente começar a refletir, e por essa pergunta você já pode ter uma ideia do que será a aula, tá? Então, vai falar de sacrifício, uma vida dedicada, uma vida de uma pessoa que se sacrificou para a obra de Deus, em prol do evangelho, em prol do reino, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você já doou uma economia que estava fazendo para uma viagem, para trocar de carro, um móvel novo. Ah, eu estava guardando dinheiro para trocar o sofá. E aí eu vi que tinha alguém, um parente ou um irmão da igreja que estava precisando, e eu peguei aquele dinheiro que eu ia trocar o meu sofá e eu dei para ajudar o meu irmão. Você já fez isso, algo parecido, né? Já deu de algo assim que você teve que sacrificar aquilo em prol de outra pessoa? Então, essa é a pergunta para a gente começar. E como nós vamos tratar da vida de Epafrodito, eu separei aqui 4, 5 pontos para nós falarmos sobre a vida dele, tá? Então, em primeiro lugar, o que nós vamos aprender nessa manhã com Epafrodito? Primeiro, Epafrodito é um homem pronto a servir, mesmo correndo grandes riscos. Então vamos entender aqui de novo o contexto. Paulo está preso, ele está preso em Roma. Na semana passada a gente viu que ele decide enviar Timóteo, né, para abençoar aquela igreja, a igreja de Filipos. E agora ele vai enviar também Epafrodito. Mas nós vamos perceber algo diferente da relação de Timóteo. Primeiro, a igreja de Filipos enviou Epafrodito para abençoar Paulo. E agora Paulo manda Epafrodito de volta para a igreja de Filipos. Certo? Então vamos ver lá o verso 25. Hoje nós vamos meditar do 25 ao 30, tá? Então vamos lá, verso 25. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Tá vendo? A igreja de Filipos enviou Epafrodito para socorrer Paulo. E agora Paulo, ele acha necessário enviar de volta, devolver Epafroditos para a igreja de Filipos. O que Epafroditos ele foi fazer? Por que a igreja de Filipos enviou Epafrodito? Qual que era o objetivo? Enviou para socorrer Paulo. Socorrer Paulo no quê? Em que situação? Vamos ver? A própria carta, a carta aos Filipenses, nos revela por que a igreja de Filipos enviou Epafrodito. Vamos ver lá. Filipenses 4:18. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram. Pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são... Olha que coisa linda. O legal de estudar uma carta, assim, só fazendo um parênteses aqui, é que a gente aprende a dar uma atenção aos detalhes. Olha só, Paulo falando, elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então vamos lá. Paulo estava passando por momentos difíceis, ele está em Roma, a igreja de Filipos envia Epafrodito com uma oferta, com uma ajuda financeira para o apóstolo Paulo. Naquela época, irmãos, não tinha banco, né, para você fazer uma transferência, fazer um TED. Então, assim, não tinha outro jeito. Então, tinha que mandar alguém levar o dinheiro. E eles escolheram Epafrodito. Nós vamos ver que deve ter alguma razão para isso, né? Vocês já podem imaginar, é uma pessoa de confiança. Perdão. Epafrodito é uma pessoa de confiança da igreja de Filipos.
E ele vai para lá para ajudar o apóstolo Paulo, levar essa oferta para o apóstolo Paulo. E Paulo ele fala o seguinte: essa oferta que vocês estão me trazendo, elas são como um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Isso é muito importante. Então, o que Epafrodito foi fazer? Foi levar uma oferta para socorrer o apóstolo Paulo, né? E Epafrodito agora ele vai voltar para a igreja de Filipos, né? O apóstolo Paulo quer enviá-lo de volta. Ele foi, levou a oferta, e agora Paulo entende que é importante que Epafrodito volte para a igreja de Filipos. Vamos ver lá de novo, verso 25. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades. Bom, o que a gente percebe aqui, né? Epafrodito ele é uma pessoa que correu um grande risco ao fazer isso. Nós vamos ver depois, ele é um homem pronto a servir, isso a gente já percebeu, mesmo correndo grandes riscos. Que grandes riscos? Irmãos, em levar uma espécie de dinheiro para alguém um condenado, né, alguém que está para ser julgado pelo Tribunal de Roma, alguém assim que está sendo perseguido não só pelo governo romano, mas pelos judeus. Então você imagina, nessa viagem, olha o risco que ele estava correndo, né? Então assim, ele, sem falar assim nas dificuldades que existiam nas viagens daquela época lá. As viagens não eram fáceis, não eram viagens agradáveis como nos dias de hoje. Então imagine a dificuldade que era para levar essa oferta até o apóstolo Paulo. Não era algo fácil. E Paulo chama ele de meu irmão, olha que bonito, cooperador, alguém que coopera com a obra do Evangelho, e companheiro de lutas. Então ele era um companheiro de lutas. Quais as lutas que o apóstolo Paulo tinha? Bom, ele tinha lutas com os judeus, ele tinha lutas com os romanos, com os falsos profetas, ele tinha várias lutas. E Epafrodito era uma pessoa que lutava junto com o apóstolo Paulo. Ele era um companheiro de luta, certo? Então, ele é uma pessoa pronta para servir, mesmo correndo grandes riscos. Nós sabemos muito pouco sobre a vida dele. Nós não sabemos se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, quantos irmãos ele tinha, se ele morava com a sua mãe. Nós não sabemos a idade de Epafrodito, mas vamos imaginar, né? Algum parente ele tinha, ou esposa, ou filhos, ou mãe, ou irmãos. A questão é que ele coloca a sua vida em risco para abençoar a vida de outro irmão, né? De um apóstolo, de um homem já idoso, que está no fim quase já da sua carreira ministerial. Ele é alguém que se arrisca, e não é uma tarefa fácil essa que ele fez, certo? E o que nós vamos perceber em tudo isso? Segundo lugar, ele é um homem sem imunidades especiais, tá? Então, em primeiro, ele é pronto a servir, mesmo correndo grandes riscos. Só para vocês terem uma ideia, da cidade de Filipos até Roma eram mais de 1.000 quilômetros de viagem. Então, mais de 1.000 quilômetros sem algum veículo motorizado como nós temos hoje, com as estradas, os perigos de ladrões, né, pessoas querendo fazer o mal, pessoas com raiva do apóstolo Paulo e das pessoas que andavam com o apóstolo Paulo. Então, assim, não foi uma tarefa fácil o que ele fez. E aí a gente vai perceber que ele é uma pessoa sem imunidade. Não é porque ele está servindo a Deus que Deus vai livrar ele de tudo. E isso aqui é muito importante, principalmente em nossos dias. Tem pessoas que acham assim, eu sirvo a Deus, então Deus vai me livrar de todo sofrimento.
Não. Olha o que aconteceu com Epafrodito. Olha o verso 26. Porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Então, por que Paulo quer enviar Epafrodito de volta para Filipos? Ele dá a resposta. Porque o próprio Epafrodito estava com saudade da sua igreja. Estava com saudade da igreja lá de Filipos. E ele estava angustiado. Sabe por que ele estava angustiado? Porque a igreja ficou sabendo que ele tinha adoecido. Então Paulo falou: eu quero enviar ele logo para vocês. Por quê? Porque ele está com muita saudade e ele ficou angustiado ao saber que a igreja ficou sabendo que ele estava doente. Então assim, Epafrodito ficou doente, a igreja ficou sabendo. E ele, por conhecer a sua igreja e saber que a sua igreja estava muito preocupada com ele, ele ficou angustiado. Tem noção de tudo isso que está acontecendo? Olha que grau de relacionamento que eles tinham aqui, né? Nós não sabemos qual foi a doença dele. Alguns conjecturam, alguns estudiosos, que era a febre romana. Por quê? Eles vão pela o que estava acontecendo na época, tá? Na história paralela à Bíblia. Então a febre romana foi uma febre que quase uma pandemia que atacou a época ali, certo? Mas o que a gente percebe aqui no texto? Ele é um servo de Deus, ele está fazendo algo muito nobre, mas ele ficou doente. Ele é um servo de Deus, ele está servindo o reino de Deus, mas ele ficou angustiado. Então, meu irmão, entenda uma coisa. O fato de você ser crente, de você ser fiel, de você estar fazendo a obra de Deus, de você ser uma pessoa dedicada ao reino, dedicada a Cristo, isso não te livra de passar por sofrimentos, por doenças e até mesmo angústias. E a gente vai lembrar de alguém que ficou angustiado no Getsemane. Vocês se lembram? O próprio Cristo ficou angustiado. E a angústia é um tipo de dor na alma. Então, assim, o crente não está isento de passar por angústias. Olha o verso 27, ele vai dar mais alguns detalhes para nós. Pois ele de fato esteve doente. E olha a doença, não foi uma doença qualquer. Ele de fato esteve doente, à beira da morte. Então assim, nós não sabemos qual foi a doença, mas o que nós sabemos sobre essa doença? Foi uma doença muito grave. Ele esteve doente, quase à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Porque imagina o coração do apóstolo Paulo. O Epafrodito vem para servir ele. E nós não sabemos, dá a entender que ele ficou doente nesse trajeto aí. E aí ele chega lá e morre. O apóstolo Paulo poderia se sentir até meio culpado, com essa situação. Puxa vida, o Epafrodito veio para me servir e morreu, ficou doente. Talvez uma doença decorrente desta viagem. Então, o apóstolo Paulo diz que Deus o livrou, certo? Mas, reforçando, servir a Deus não significa ser livre de lutas. A enfermidade dele quase o levou à morte, né? A enfermidade de... O que nós precisamos saber também sobre a enfermidade de Epafrodito? Ela não foi causada pelo diabo. O apóstolo Paulo diz, isso aqui é um encosto que pegou Epafrodito. Não. Existe muita má teologia em nossos dias que relacionam todas as doenças a diabo, a demônios. A gente tem que tomar cuidado com isso. Servos de Deus ficam enfermos.
servos de Deus ficam doentes, servos de Deus morrem. Entenderam? Então, assim, o próprio Timóteo, a gente viu na semana passada, ele tinha um problema recorrente. Algum problema no estômago, dá a entender que era algum tipo de gastrite ou até mesmo úlcera, e era algo recorrente. E o apóstolo Paulo não pôs a mão na cabeça de Timóteo, repreendeu o diabo, nada disso. Então, essa coisa de relacionar todo tipo de enfermidade a diabo, isso não é bíblico. Pode ter alguma enfermidade que é influenciada pelo mal, claro, nós não negamos isso, mas nem sempre é isso. Outra coisa, a enfermidade de Epafrodito não está também relacionada a nenhum tipo de pecado específico. Ele está passando por isso porque ele deve ter feito alguma coisa de errado. Isso é uma outra coisa errada que a gente vê na teologia, numa má teologia hoje, propagada por muitas pessoas. Isso aí te aconteceu porque em algum momento você falhou com Deus. Isso aí está vindo sobre a sua vida por causa de algum mal que você cometeu. Não. O apóstolo Paulo em nenhum momento deixa nem a gente imaginar que fosse algo do tipo, certo? A doença de Epafrodito era uma doença, uma doença que Deus permitiu na vida de Epafrodito, mas não estava relacionada a nenhum tipo de pecado específico e nem ao diabo, certo? E nem por causa da fé dele ser fraca. Em nenhum momento Paulo deixa transparecer algo do tipo também. Epafrodito está sofrendo. Sabe por que ele está sofrendo assim? Por que ele está doente? Porque ele não tem fé. Já ouviram isso? Você está passando por tal situação difícil, é porque sua fé é pequena, você é fraco na fé. De modo nenhum. A gente vai perceber que Epafrodito era um servo de Deus, temente a Deus. Ele era um homem de fé, tá? E nem por isso Deus o livrou de passar por lutas e dificuldades. Alguma coisa Deus queria, tinha um propósito em tudo isso, mas Deus não o livrou de passar por isso. Agora, a gente vai perceber o seguinte, que Deus se compadeceu dele. Deus curou ele. O apóstolo Paulo entende que Deus teve compaixão de Epafrodito naquele momento. E não significa que quando isso não acontece com outras pessoas, que Deus não tem amor ou não tem compaixão de outras pessoas. Mas naquele momento não era a hora de Epafrodito, certo? E por quê? O apóstolo Paulo diz também, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Porque Deus teve compaixão do apóstolo Paulo, de não sofrer essa perda nesse exato momento que ele estava vivendo, dele estar preso e passando por um momento muito difícil ali em Roma e ainda perder um companheiro, alguém que ele chamou de irmão, cooperador e companheiro de luta. Então Deus teve misericórdia também do coração do apóstolo Paulo. E só do coração do apóstolo Paulo? Não. Também do coração da igreja, porque a igreja também estava preocupada. E Epafrodito tinha noção disso, tanto que ele ficou angustiado. Meus irmãos estão sabendo que eu estou doente e eles devem estar muito preocupados comigo. E isso angustiou Epafrodito. Então Deus se compadeceu de Epafrodito, se compadeceu de Paulo e também da igreja de Filipos. Não sabemos como que ele foi curado. O apóstolo Paulo não diz se foi através de oração, se o meio foi um remédio. O apóstolo Paulo não diz, tá? Nós não sabemos. Agora, toda cura, seja por remédio ou por oração, Deus está por trás dela, né? Não importa. Então, assim, a gente sabe que Deus quem se compadeceu e curou Epafrodito. Olha o verso 28. Por isso eu o envio a vós com mais urgência. Por que com mais urgência?
Porque a igreja estava sabendo da situação de Epafrodito, ficou preocupada. Ele era um membro muito querido, muito importante daquela igreja. E como que nós sabemos disso? Nós estamos percebendo já ao ler o texto que ele era alguém muito importante porque ele foi o escolhido para levar a oferta. E ele tem noção de que a igreja está preocupada com ele. Então há uma ideia subtendida aqui no texto que aquela igreja tinha uma preocupação muito grande, um amor muito grande por ele. Ele era alguém muito importante daquela igreja. Então Paulo fala, olha, eu não vou ficar segurando ele aqui. E, irmãos, assim, imagina, você está preso, você recebe um amigo, a vontade que você tem é que ele fique mais tempo ali com você. Mas o apóstolo Paulo, ele está mais preocupado com a igreja do que com a própria vida dele. E ele já mostrou isso também, né? A gente já viu isso em algumas aulas passadas. Então, ele fala, por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Até Paulo está preocupado com a igreja, da igreja estar preocupada com Epafrodito, certo? Até o final da aula eu vou falar certinho o nome dele, tá? Sem enroscar aqui. Então, isso é muito lindo, ver todo esse relacionamento, todo esse amor, toda essa comunhão que havia nessa igreja, né? E a relação deste homem com a igreja. Então, o que a gente já está aprendendo aqui, irmãos? Amor dentro de uma comunidade, deve existir preocupação. Nós estamos percebendo sacrifício, pessoas se sacrificam umas pelas outras. Epafrodito sacrifica a sua vida ao enviar a oferta para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sacrifica, né, aquele momento que ele está vivendo ali, devolve Epafrodito para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos sacrifica também, enviando Epafrodito, enviando a oferta, também é uma oferta de sacrifício, não é uma oferta qualquer, depois nós vamos ver isso. Então, assim, se a gente pudesse resumir a aula de hoje, o crente que foi alcançado por Jesus, ele se sacrifica pelo outro. Ele se sacrifica. Ele nunca vai dar aquilo que não vai fazer falta para ele, que é só, ele nunca vai viver assim, só dessa maneira, dando só o que não vai fazer falta para ele. Ele se sacrifica pelo reino, pela obra, pelos irmãos. Ele se sacrifica pelo outro, pelo perdido, tá? Aqui no caso, nós estamos tratando dentro do âmbito da igreja, né? Mas a gente sabe que a Bíblia vai mostrar também que o crente ele se sacrifica até pelo não crente, certo? Então, mas o contexto aqui a gente vai se manter no contexto, tá? Mas o cristão ele se sacrifica até por aqueles que não são crentes e por aqueles que não merecem. Por aqueles que não merecem, tá? Então, o que a gente já viu aqui? Ele é um homem pronto a servir. Viajou mais de 1000 quilômetros, pôs a vida em risco. Paulo é um cara que tem a cabeça a prêmio. Você vai ser associado a um homem como esse. Olha o risco que ele estava correndo. Ele estava levando dinheiro, algo extremamente perigoso naquela época. A viagem era perigosa. Tanto era perigosa que ele ficou doente. Doente à beira da morte. Então, assim, não é brincadeira, né? Então, vá pensando, você já fez algum tipo de sacrifício, né, parecido pelo reino, pela igreja, por irmãos, certo? Pelo perdido, você já fez algo parecido? Segundo, ele, mesmo sendo um cara fenomenal, esse Epafrodito, nós sabemos tão pouco sobre ele, mas assim, o pouco que tem registrado dele na Bíblia é fenomenal.
Deus não o isentou de passar por tribulações e uma enfermidade que quase o levou à morte. Deus não isentou ele de passar por angústia, certo? Então, se você é um servo de Deus, está sofrendo, entenda que Deus está no controle desse momento da sua vida, tá? Deus não... Irmãos, vamos pensar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Quanta gente fiel, quanta gente que serve a Deus, mas muito mais crente que eu e você, e que está sofrendo agora. E que está sofrendo muito mais do que nós estamos sofrendo, certo? Então, assim, e é só ler a Bíblia. Você vai ver, isso aí é comum em toda a Bíblia, certo? E agora, em terceiro lugar, o que nós vamos aprender sobre Epafrodito? Ele é um homem que merece ser honrado pela igreja. Mas é claro. Há dúvida de que ele merece ser honrado? Não. Mas Paulo reforça isso aí, olha lá. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele. Honrai os homens como ele. Recebam ele com toda alegria e honrai homens como ele. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Epafrodito não é um cara que ele exige honra. Ele não pede isso. Alguém faz isso por ele. Alguém fala em nome dele. Alguém fala por ele. Sabe, eu tenho muita dificuldade com pessoas que exigem honra. Elas pedem isso. Desde que outros façam isso por você. Não fique cobrando que as pessoas te honrem, te respeitem. Deixe que outro faça isso por você. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que fazem isso. Eu fico muito incomodado. Eu fico com o pé atrás com gente assim. Eu não sei você, né? Mas é o apóstolo Paulo que está falando por ele. Epafrodito não está pedindo nada. Ele não está exigindo. Vocês têm que me respeitar, vocês têm que me honrar. Não. Certo? E honrar, outra coisa que nós precisamos aprender aqui. Honrar é algo bíblico, gente. Nós temos que aprender a honrar as pessoas. Nós temos que aprender. E é algo que está sendo deixado de lado em nossa geração. Né? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Então, honrar é algo bíblico e é um mandamento, é um imperativo, não é uma sugestão, é uma ordem, certo? Honrar pai e mãe, honrar os líderes, honrar as autoridades, né? Você pode não gostar de uma autoridade, mas isso não te dá o direito de desrespeitar e nem desonrar. O nosso papel é orar. Orar e respeitar e honrar. Certo? Epafrodito era um crente que havia desenvolvido alguns relacionamentos cristãos profundos. Por isso que ele merecia ser honrado, ele deveria ser honrado pela igreja. Ele tinha desenvolvido relacionamentos profundos, tanto com o apóstolo Paulo, como com a igreja. Eu já disse no início, Paulo chamou ele do quê? Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E a igreja? A igreja tinha confiança nele, porque deu a ele uma tarefa muito difícil. Na semana passada a gente falou sobre isso, sobre recomendar pessoas, né? Lembra? A igreja de Filipos recomendou, deu crédito a Epafrodito, deu uma tarefa muito difícil, confiança, né?
que ele cumpriria a tarefa, que ele seria honesto, ele estava levando dinheiro. A gente sabe que o dinheiro corrompe muitas pessoas, mas ele era conhecido da igreja e a igreja sabia que ele era honesto, que ele era um servo do Senhor. Por isso que ele merecia e deveria ser honrado, tá? Ele deveria ser honrado pela igreja. E honrar significa respeitar, honrar significa valorizar o trabalho daquele irmão. Em quarto lugar, vamos lá. Um homem disposto a dar a sua vida pela obra de Cristo. E aqui é o ponto alto das qualidades de Epafrodito. Ele está pronto para servir. Irmãos, vamos imaginar aqui, tá? Nós estamos numa reunião. Olha, precisamos de alguém para levar uma oferta para Paulo. É uma viagem de 1.000 quilômetros. Significa que é uma viagem perigosa, que vai durar vários dias. Quem levantaria a mão? Vamos imaginar se fosse na nossa igreja. Quem falaria, ó, eis-me aqui, pode contar comigo, eu vou nessa viagem. Não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta, talvez no máximo ali um camelo, um cavalo, não sei, algo assim, no máximo. Mas é uma viagem difícil, vai levar vários dias. É uma viagem perigosa, você pode morrer no caminho, através de assaltantes. Então, assim, ele era um cara disposto, ele ficou doente, né? Não tinha imunidade. Paulo diz, olha, honrem esse servo do Senhor, respeitem ele, recebam ele com alegria. E agora a gente vê que ele é uma pessoa disposta a dar a sua vida pela obra de Cristo. Vamos ver o verso 30, o último versículo. Pois ele chegou às portas da morte. E aí Paulo dá um motivo. Ele não ficou enfermo assim por uma imprudência, ou tinha um motivo para ele ter pego essa enfermidade. Por isso que alguns acreditam que foi no trajeto ou próximo do seu ponto ali de Roma, tá? Mas o que a gente entende pelo texto é que ele quase morreu. E qual foi o motivo da sua morte, dele ter ficado doente? Foi por causa da obra de Cristo. E aí Paulo diz, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então assim, ele arriscou a vida, quase morreu, e Paulo dá o propósito, o porquê que ele quase morreu. Ele quase morreu por trazer uma oferta para mim, para servir-me, para servir este outro servo do Senhor, certo? Então foi algo muito arriscado. E agora olha que interessante, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para arriscado. A palavra que Paulo usa para arriscado é uma palavra no grego que significa parabolane, tá? Parabolane, né? Então, o que significa isso? Parabolane. Parabolane era uma palavra que era usada para apostadores. Sabe quando o apostador ele pega, ele coloca todas as suas fichas? Já viram essa cena em algum filme? Então o cara tá ali numa mesa de jogos e aí ele pega tudo que ele tem e aposta. É essa a ideia aqui no texto. Ele arriscou, ele apostou, ele colocou toda a sua vida. Por quê? E é quase a ideia de uma aposta mesmo, porque ele não sabia se ia conseguir chegar. Ele não sabia se ele ia chegar vivo, se ele ia ser preso por estar associado ao apóstolo Paulo. Ele arriscou tudo. E esse tudo a gente não tem a dimensão, como eu falei, a gente não sabe a família que ele tinha, se ele tinha filhos, esposa, mas ele arriscou tudo.
E essa era uma palavra também, era muito usada ali no primeiro século, na época da igreja primitiva. Ela era uma palavra que ela era associada a homens e mulheres que visitavam enfermos nas prisões. Como que era isso? Naquela época, uma pessoa ficava doente, enferma, ela era deixada de lado, principalmente se fosse uma enfermidade contagiosa. As pessoas tinham medo. Nós estamos vendo isso hoje, né? O cuidado que os médicos, a gente vê lá nos hospitais, aqueles caras usando aquele monte de equipamento para poder ter contato com o enfermo. Naquela época não tinha tudo isso. Então o que as pessoas faziam? Elas deixavam lá, não iam visitar. Aí sabe quem que apostava tudo, né? A palavra aqui, parabolani, quem apostava tudo? Os crentes. Eles iam nas prisões visitar os prisioneiros enfermos e particularmente aqueles que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa. Então essa era uma marca, essa palavra, o que eu quero que vocês entendam nessa manhã? Essa palavra ela ficou associada aos crentes da igreja primitiva do primeiro século. Eles eram aqueles que apostavam tudo, que sacrificavam suas vidas, certo? Depois, um pouquinho mais para frente, já no século III, ainda num período vigoroso da igreja, na época mais ou menos o ano 252 depois de Cristo, explodiu uma peste em Catargo. Olha só, uma peste lá em Catargo. Peste, ela ficou conhecida como peste ou praga de Cipriano. Peste ou praga de Cipriano. Quem que era esse Cipriano aí? Cipriano, ele era um pastor, um bispo da igreja, certo? E essa peste aí provavelmente ela era, alguns dizem que era uma varíola ou sarampo, mas que estava devastando também as pessoas naquela época, o Império Romano. Isso durou quase 2 décadas, né? Quase 20 anos. Aí sabe o que as pessoas faziam? Os não crentes, os pagãos, eles lançavam os corpos dos mortos nas ruas e eles fugiam aterrorizados e deixavam os corpos lá. E aí o bispo cristão, né? Bispo é pastor, tá? O pastor Cipriano, ele reuniu a igreja em uma assembleia e encorajou: irmãos, vamos enterrar esses mortos e cuidar dos enfermos. Alguns eram deixados na rua, o cara que estava já meio ruim, perto da morte, eles já deixavam lá. E ele falou: vamos enterrar os mortos e vamos cuidar desses enfermos na cidade que foi açoitada por essa praga. E ao agirem dessa maneira, esses irmãos, sabe o que aconteceu? Arriscando a própria vida, olha lá a palavra de novo, né? Parabolani. Eles arriscando a própria vida, eles salvaram a cidade da destruição e da desolação. Irmãos, eles foram extremamente importantes no momento de praga, de pandemia. Isso lembra alguma coisa? Eles foram essenciais para aquela situação. Tanto que, aí por isso que tem o nome do bispo, né? A praga. Interessante, né? Peste ou praga de Cipriano. Por isso que leva o nome dele. Ele foi o cara que praticamente erradicou essa situação. Por quê? Os mortos ficavam expostos e a gente sabe, né, que a exposição dos mortos trazem até outras doenças. E o vírus estava ali. Então, os irmãos, ao fazerem isso, a igreja daquela época, ao fazer isso, enterrar os mortos e cuidar dos enfermos, eles acabaram com a praga. E uma praga que estava durando quase 20 anos. Irmãos, nós precisamos perguntar como Deus quer nos usar nesse momento de pandemia. De que maneira nós podemos ser parabolani? De que maneira nós podemos arriscar nossas vidas num período como esse? E aí eu fico muito preocupado o contrário. Ao invés de arriscarmos nossas vidas,
Às vezes eu vejo igrejas querendo arriscar a vida do povo. Não sei se vocês entenderam o trocadilho. Ao invés de nós arriscarmos nossas vidas, nós colocamos a vida das pessoas em risco. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós temos que tomar cuidado para não colocar a vida das pessoas em risco, mas nós temos que arriscar nossas vidas em prol do outro. Certo? A igreja sempre necessita dos parabolani, os que entregam sua vida para o serviço de Cristo e dos outros. Irmãos, o que a gente viu só nesses 2 capítulos de Filipenses? Nós vimos 3 exemplos, 3 atitudes de autorrenúncia, de sacrifício, né? Primeiro, Paulo vai falar do sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo e que impulsiona todos os outros, certo? Olha o que Paulo disse em Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Daí depois ele começa a discorrer, né? Que abriu mão da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, se fez homem, morreu numa cruz por nós. Essa é a maior prova de sacrifício, de sacrificar a própria vida. Né? Cristo ele não deu algo daquilo que estava sobrando, ele deu tudo. E Paulo fala de Cristo como aquele que deu tudo, sacrificou tudo que ele tinha por pessoas que não mereciam. Não mereciam. Certo? E Paulo vai falar, o outro exemplo é ele mesmo. Então ele fala de Cristo, ele fala de si mesmo. Olha lá, Filipenses 2,17. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada. Ele mesmo foi uma pessoa que também sacrificou a sua vida em prol do reino. É claro, nenhum sacrifício vai se comparar ao de Cristo. Nunca. Mas o sacrifício de Cristo, ele constrange os crentes a se sacrificarem. Certo? E Paulo fez isso, ele também se sacrificou. Depois ele fala de Timóteo, nós vimos isso na semana passada. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Então assim, a gente viu ali Timóteo, alguém que também sacrificou a sua vida em prol do Evangelho. Paulo está tratando isso tudo no capítulo 2, tá? E finalmente ele fala sobre a devoção de Epafrodito, a missão que lhe fora confiada de ir a Roma para levar uma oferta da igreja. Olha o verso 30 de novo, falando de Epafrodito. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo. Ele chegou às portas da morte. Ele quase morreu. Por que ele quase morreu? Por causa da obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. A gente vê muito isso, né, ainda acontecendo hoje no campo missionário. O que os missionários estão fazendo? Arriscando a própria vida. Certo? Então, isso ainda acontece em nossos dias. O que Paulo estava pensando acerca dos dias sombrios que antecediam a sua execução? Paulo estava preocupado consigo mesmo. Ele está preso, né? Pode ser que ele seja executado daqui a alguns dias, alguns meses, mas ele estava pensando sobre a sua execução? Não. Sobre o seu futuro? Não. O que ele estava pensando? Na necessidade dos irmãos. Ele falou, eu quero enviar Timóteo. Depois ele fala, eu quero enviar Epafrodito o mais rápido possível para alegrar vocês. Né? E por que ele age dessa forma? Por que ele não está preocupado consigo mesmo? Porque ele é um imitador de Cristo. E ele é obediente a Jesus Cristo. Ele é obediente à palavra de Deus. Olha o que diz 1 João 3,16.
Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Olha só esse versículo, irmãos. Sabemos o que é o amor. O que é o amor? Qual que é a referência para nós de amor? Não são as novelas, os filmes românticos, não. A referência para nós de amor é sacrifício. Sabemos o que é o amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Cristo deixou sua glória para vir ao mundo morrer em nosso lugar. Cristo viveu para os outros, deu sua vida pelos outros. Epafrodito, Paulo, Timóteo, os crentes da igreja de Filipos, eles também se sacrificaram. Né? E muitos cristãos do Novo Testamento, eles sabiam o que significava dar até não poder mais dar. Eles sabiam o que significava se doar por inteiro, de forma sacrificial, àquela igreja. E aí dá para entender por que Epafrodito era membro e tinha uma relação tão grande com essa igreja. Essa igreja era uma igreja de pessoas que se sacrificavam. Vocês se lembram de Lídia? A igreja começou na casa dela. Vocês se lembram do carcereiro romano que cuidou de um prisioneiro, correu um risco grande de perder a própria vida, se entregou a Jesus, se tornou membro também dessa igreja, cuidou de Paulo, alimentou Paulo. Era uma igreja que se sacrificava. Olha só, eu termino com esse versículo, Paulo falando sobre a igreja de Filipos. Então nós vimos Cristo, o maior sacrifício, o sacrifício perfeito, mas os seus discípulos também se sacrificam pelos outros. Essa é a marca. Aí nós vimos Paulo, Timóteo, Epafrodito, e agora eu encerro falando sobre a igreja de Filipos. Eu encerro com esse versículo. Olha o que Paulo fala sobre a igreja de Filipos. No meio da mais severa, 2 Coríntios 8:2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. No meio da mais severa tribulação, eles estavam passando por um momento difícil quando Paulo escreveu essa carta. E ele diz: a grande alegria e a extrema pobreza. Olha só, eles estavam, não é pobreza, irmãos. Extrema pobreza transbordou em rica generosidade. Era uma igreja generosa. Eles ofertaram não só financeiramente, mas ofertaram a si mesmo, ofertaram um obreiro de valor, eles ofertaram Epafrodito. E que coisa magnífica, e como foi importante tudo isso. Eu termino com uma pergunta, tá? Essa pergunta vai ficar aí e vocês podem responder ali nos comentários do vídeo. Como eu falei para vocês no início, nós não estamos tendo o chat não está aberto, mas vocês podem comentar ali nos comentários, no espaço que tem ali para os comentários. O que nos impede de sermos generosos da forma como Epafrodito, Paulo, Timóteo e os crentes, faltou um dele, tá? E os crentes de Filipos foram? De novo, o que nos impede? O que impede a igreja de hoje, dos nossos dias, de sermos generosos dessa forma? Irmão, porque às vezes a gente acha que é generoso. Eu, sinceramente, olha, eu me senti massacrado por esse texto. Generosidade é muito diferente do que a gente imagina. O que nos impede de sermos generosos da forma como Epafrodito, Paulo, Timóteo e os crentes de Filipos foram?
A generosidade está intimamente relacionada a sacrifício. É abrir mão de coisas que nos custam. Não daquilo que não vai fazer falta para nós. Eu posso fazer uma grande doação, mas aquilo não me fazer falta, não mexer com o meu bolso, sabe? Não doer. Sacrifício é algo penoso e nós temos que aprender. E por que nós temos que ser assim? Porque Cristo fez isso por nós. Cristo fez por nós o maior sacrifício de todos. Ele deu a sua vida por nós. E Ele agora nos ordena e diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe este domingo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este capítulo, por esta carta, por tudo que estamos aprendendo. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos livre, ó Deus, de sermos mesquinhos, Pai, avarentos. Nos livra, Senhor. Nos dá um coração generoso, como desses irmãos. Nos ensina, ó Deus, a sermos generosos, a nos sacrificarmos, não apenas financeiramente, mas também o nosso tempo, a nossa própria vida, em prol do reino, em prol do Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, ó Deus, nos livra, Pai, de sermos egoístas, de pensarmos só em nós mesmos. Essa é uma marca da geração dos nossos dias, o egoísmo, Pai. Cada um olha para o seu próprio umbigo e não se preocupa com o que está acontecendo à volta. Senhor, usa as nossas vidas como o Senhor usou a igreja ali no século III, Pai. A igreja que era pastoreada por Cipriano, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Deus, no momento que nós estamos vivendo hoje. Mostra-nos, ó Deus, de que maneira nós podemos servir melhor ao Senhor, Pai. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós sacrifiquemos, entreguemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos aprender com o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Um abraço a todos.